O Photoshop faz muita, mas muita coisa diferente. Mesmo depois de quase 20 anos trabalhando com Photoshop, até hoje tem coisa que eu descubro que ele fazia e eu não fazia ideia disso. Neste tutorial você vai ver como usar o Photoshop para remover uma estampa. Só que mais do que isso, você vai ver como substituir o desenho por outra coisa, deixando isso automatizado para trocar por qualquer outro desenho usando a função de Smart Object. A verdade é que eu gostei bastante dessa ideia e eu espero que você tenha gostado também, porque é hora da gente começar e o Photoshop não vai fazer isso sozinho, então mãos à obra. É agora que a brincadeira começa, mas antes, se liga só. Duas coisas que são muito importantes é que você já tem uma imagem aberta no Photoshop. Eu tô usando o Photoshop, que eu já nem lembro mais que versão que é, porque o Photoshop não escreve aqui pra mim, mas se eu não me engano é o Photoshop CC 2021, mas eu não tô usando nada muito novo. Então mesmo que você esteja com uma versão antiga, não tem problema que você fala, nossa, não vai funcionar porque o meu é mais antigo. Não, na maioria das vezes vai funcionar. Pode ser que não. Então se não funcionar, você usa a mesma versão que eu tô usando aí, que é CC 2021. Então, com a imagem já aberta, que é uma coisa que a gente precisa ter, o que eu vou fazer aqui, primeiro de tudo, é remover essa estampa que eu tenho, que de certa forma é uma estampa simples, né? Uma coisa bem facinho ali, não tem nada muito complicado. Então, não precisa de muita dificuldade no processo para fazer uma coisa que é bastante simples, que é só remover essa parada. Então olha só, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é selecionar essa área. Então para isso, do lado esquerdo, não falando besteira, do lado direito, do lado esquerdo, a gente tem as ferramentas de seleção, como por exemplo, a ferramenta Lasso Tool. Esse Lasso Tool, muito simples, você vai clicar na tela e arrastar, formando uma área de seleção em volta do que você não quer. Quando você chegar no final, mais ou menos, cheguei mais ou menos até aqui, quando eu solto o clique, ele automaticamente fecha o caminho todo. Então não precisa vir aqui, eu tenho que fazer a seleção perfeita. Não, tá? Você soltou aqui, ele já fecha para você, porque o Photoshop não é tão burro assim e consegue fechar esse caminho aí, certo? Então vamos nessa. Fiz a seleção. O que eu vou fazer? Eu vou ativar uma função que vai remover isso aqui para mim. Nossa, professor, existe isso? Que coisa mágica! Existe, olha só que da hora. Vai lá em cima em Edit. Foi em Edit, você vai em View. Ou melhor, aqui embaixo, Content Aware Fill, certo? Não confunda Fill com Content Aware Fill, como eu acabei de fazer, tá? Content Aware Fill, cliquei lá. Ele faz o seguinte, do lado esquerdo tem a minha imagem, mais ou menos original, né? Ele cria uma parada verde aqui em volta, parece que isso aqui é o suco radioativo do Hulk, mas o que acontece? Isso aqui é só pra gente ter uma prévia. Do lado direito a gente tem realmente a prévia final, como é que vai ficar esse efeito. Tem algumas coisas que te ajudam aqui do lado direito, como por exemplo, Sampling Area Options, que é uma aba, né? Você clica aqui, tem várias opções, como por exemplo, uma opção automática de remover isso aqui, você pode colocar retangular, e aí você dá uma olhada aqui como ficou. Com certeza, ficou muito melhor, né? Ficou horrível isso aqui, Então, retangular não ficou bom. Eu vou deixar no automático mesmo. E aqui embaixo eu tenho opções do preenchimento, tá? Fill é o próprio preenchimento dessa área. Então aqui eu posso dizer como eu quero fazer a adaptação das cores. O default é o padrão. Eu posso tentar outro, como high ou o very high, que seria alto ou muito alto. Eu acho que olhando aqui o very high parece um pouco melhor, né? Não tá muita coisa assim, mas eu vou deixar very high, porque parece que ele suavizou um pouco melhor aqui a sombra. Além disso, eu tenho a opção também de Rotation Adaptation, que loucura é isso, né, essa palavra? Que basicamente seria também a mesma coisa, como que ele vai adaptar ali a rotação, Eu acho que o default, na verdade não tem default, tem o low, né, o low que é o baixo, ele funciona melhor, eu acho, né, a maioria, eu acho que ficou mais interessante. Então é questão de teste, tá? Eu sei que você vai dizer, nossa, professor, você tá ensinando e não tem capacidade de dizer o que é o certo. É que não, na verdade não tem certo, depende da sua imagem, depende da seleção que você fez, depende do tamanho da imagem, depende do que você quer remover e um monte de outras coisas, tá? Então aqui eu acho que do jeito que tá bom. E aqui embaixo eu tenho opções de como eu quero pegar essas informações, o que eu quero fazer com elas. Então eu posso transformar isso aqui numa nova camada, ou fazer isso na própria camada atual, ou até mesmo fazer isso numa nova camada. Depende do que você quer. Eu vou deixar aqui em New Layer e eu vou dar aqui embaixo um OK. Quando eu faço isso, olha só o que ele cria. A seleção continua. Então, se você quiser remover a seleção, você vai lá em cima em Select e coloca a opção aqui de Deselect. Ou seja, ficou lindo e maravilhoso. Tiramos a estampa. A primeira parte a gente fez. Só que se você olhar aqui, eu tenho duas camadas. A camada Background, que é a própria imagem original, e eu também tenho essa camada aqui, que é a camada da estampa. Ou seja, não a estampa, mas a estampa tampada, que nada mais é do que isso aqui, Ela é um bloco
de cor, né? Na verdade, não uma cor chapada, um tipo de degradê, né? Que é exatamente a mesma cópia do que eu tenho na imagem. Então, se você quiser conservar aqui a imagem original, você pode usar essa opção que eu deixei lá, que era New Layer, né? Nas opções do Content Aware Fill. Mudando de assunto, eu sei que talvez eu esteja falando um monte de coisa aqui, que você está falando, nossa, vai camada, background, que loucura é essa? Então talvez você não saiba as coisas mais básicas do Photoshop e não se desespere e fale, ai meu Deus, e agora? Calma, é só você clicar do lado direito no card e assistir o tutorial de como começar no Photoshop. Por quê? Porque o Photoshop é lindo e maravilhoso, mas se você não sabe as coisas mais básicas nele, vai ficar meio difícil, certo? Então não se desespere se você não sabe nada. Clica lá, assiste o tutorial de como começar no Photoshop, depois você volta pra cá. Se você também não quiser, não tem problema, tá bom? A gente continua a nossa amizade assim mesmo. Então vamos lá. Existem várias maneiras de você colocar uma imagem aqui, mas eu vou te mostrar, né? Quase falei tudo errado, gaguejando. Deixa eu respirar fundo e controlar a ansiedade. Aqui, ó, tem várias maneiras, mas eu acho que uma que vai ser mais interessante é te mostrar uma maneira de você colocar uma imagem, mas se você quiser substituir essa imagem, você pode substituir facilmente também, que é muito fácil. Então o que a gente pode fazer aqui primeiro é criar um novo arquivo, indo lá em cima, ó, em File, New. Mesma coisa que você pressionar Ctrl N. Se você disser, mas eu sou um aluno muito avançado, eu vou no atalho. Então pressiona aí, ó, Ctrl N, ele vai vir com essa tela, onde você pode definir algumas informações, como por exemplo, qual é a largura e qual a altura desse arquivo. Aqui, ó, eu vou colocar, tá em pixels, porque a nossa imagem também está em pixels, mas pode ser qualquer medida, tá? Eu vou deixar pixels mesmo, eu vou colocar aqui uns 1500, opa, não 15.000, né? Uns 1500 por 1500, vou fazer um tamanhozinho quadrado. Resolution, a gente pode deixar 72 mesmo, porque não precisa ser uma imagem com uma resolução tão alta. Então, do jeito que está aqui, é só isso, tá? 1500 pixels, 1500 pixels. Mas o meu não tá pixels aqui não. Então, o que você faz? Muda aqui para pixels, e aí você coloca os valores, deixa 72 de resolution e clica aqui embaixo, né? Quase falei errado. Clica aqui embaixo em Create. Agora que eu percebi que clica aqui embaixo é um trava-língua terrível, pelo menos para mim, né? E aí, olha só que louco. Aqui, eu vou inserir uma imagem. Então, olha só que legal. Aqui eu já tenho algumas imagens prontas, como por exemplo essa aqui, ó, que é um arquivo do Illustrator. Então, se você quiser, você pode fazer isso para qualquer imagem. Uma imagem que você tem aí no Google mesmo, ou um desenho que você fez, qualquer coisa funciona, tá? Na verdade, qualquer coisa não, mas essas coisas que eu disse funcionam. Então, eu vou arrastar esse arquivo chamado gato.ai, que é um arquivo do Illustrator, ó. Solta aqui em cima mesmo. Aqui, não se esqueça, eu estou no Windows Explorer, que é aquela janela de busca padrão do Windows mesmo, certo? Então, ó, clica, segura e arrasta, solta aqui em cima do arquivo do Photoshop, ele vai te mostrar uma prévia. Olha, a imagem que você está trazendo é essa aqui, viu? Se você quiser, você pode mudar aqui também o tamanho, ó, para Fit Page ou até Large, para visualizar um pouco de uma forma um pouco mais maior, é ótimo, né? Uma forma um pouco maior, e aqui embaixo você dá um OK. Feito isso, ele já inseriu. Se você quiser, ó, você pode clicar nos cantos e aumentar um pouco mais, preenchendo melhor essa área, ou se de repente ele ficou muito grande assim, ó, também lá nos cantos pode diminuir, ó, ou até clicar nos cantos segurando a tecla Alt, e aí ele diminui certinho, ó, proporcional. Eu vou deixar bem próximo aqui das margens, né, o máximo possível. Então, esse arquivo aqui é um arquivo que contém essa imagem. O que eu tenho que fazer agora é salvar esse arquivo para depois carregar esse arquivo lá no nosso outro arquivo. Eu sei que é uma coisa maluca, mas você vai entender isso aqui comigo, pelo menos assim eu espero. Então, feito isso, ó, a gente vai lá em cima em File, você clica em Save As. Save As, a gente pode salvar essa parada aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou salvar na área de trabalho mesmo, e na área de trabalho, eu vou colocar o nome aqui de estampa, tá? Então só isso, define o local, coloca o nome, deixa no tipo Photoshop e dá um salvar. Feito isso, ele vai dizendo, olha, você quer deixar esse arquivo o máximo possível compatível, pode deixar aqui marcado e dar um OK. Só um pequeno detalhe, tá? Aqui eu estou usando essa imagem desse gatinho bonitinho, tão estilizado, que foi um tutorial que eu já fiz, exatamente onde a gente faz esse gato aqui do começo até o fim, lá no Adobe Illustrator. Então se de repente você fala, meu Deus, professor, eu adorei esse gatinho, me apaixonei, quero fazer um igual. Então clica do lado direito aí em cima no card e assiste o tutorial de como desenhar esse gato aí no Illustrator. Isso também aqui funciona para outras coisas que eu já expliquei, né? Já mostrei como desenhar no Illustrator. Mas nesse caso eu gostei do gatinho, acho que o gatinho vai ficar bonitinho, tá? Então se você quiser, você pode desenhar também. Ou você não desenha nada, e se você quiser, você nem faz esse tutorial aqui também, e aí você me abandona e nem considera todo esse trabalho que eu tô tendo. Mas eu sei que você não vai fazer isso, não é? Então aqui, ó, salvei.
a gente vai voltar para o outro arquivo do Photoshop. E aí, ó, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o arquivo que a gente criou lá em cima nesse aqui, certo? Então, só para você entender, aqui são arquivos independentes. Esse aqui que é a nossa foto e esse aqui que é o arquivo da estampa. Então, no arquivo da foto, a gente vai lá em cima em File. Em File, você coloca essa opção aqui chamada, cadê? Place Linked. Esse Place Linked é linked porque ele está linkado, ele vai estar ligado com o arquivo original. E lá onde a gente salvou, que foi na área de trabalho, a gente tem um arquivo chamado já estampa.psd. Então clica nele e aqui embaixo você clica, ó, em Place. Feito isso, ó, ele já inseriu esse arquivo aqui pra gente. Eu vou dar Enter só para finalizar. Quando ele insere o arquivo, ele vem aqui, ó, e coloca este, como é que eu posso dizer? Este desenho que parece um tipo de corrente. Eu não sei que diabo é isso aqui. Eu não sei quem foi o designer que fez esse desenho que não parece nada, mas é um tipo de correntinha, tá? E tá certo. Quando você coloca a opção lá de File, Place Linked, ele coloca isso aqui. Essa corrente significa que existe uma ligação entre esse objeto e o arquivo original que a gente tem. Se você quiser também, ó, você pode até fechar esse arquivo aqui, estampa. Fecha no xizinho ali, pronto, a gente já tem esse arquivo inserido. O que nós temos que fazer é posicionar isso aqui de um jeito correto. Então, deixa selecionada essa camada aqui, ó, pressiona Ctrl T para você vir aqui e conseguir entrar nas opções de modificação. Ctrl T é a mesma coisa que ir lá em cima em Edit e clicar na opção de Free Transform. Olha aqui o atalho, ó. Ctrl T. Clicando nos cantinhos, você pode diminuir, tanto na esquerda quanto na direita, em cima e embaixo. Eu vou deixar um tamanho que caiba aqui no copinho. Se você quiser, você pode até se aproximar um pouco mais, ó. E eu acho que esse tamanho aqui tá bom. Não ficou nada muito grande, nem nada muito pequeno. Outro detalhe é, quando você pressiona Ctrl T, você pode usar as setas no seu teclado, ó. Para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, para movimentar de uma forma um pouco mais precisa. Porque às vezes no mouse aqui, né? Não sei você, mas eu não consigo muito não. Eu prefiro ir nas setas. Feito isso, ó, posicionei no local específico. Uma outra coisa que é legal da gente fazer aqui é mudar um pouco da distorção. Por quê? Porque o nosso copo, ele não está certinho reto aqui, né? Ó, nessas partes aqui, né? Não tá, embora a minha linha também não tenha ficado muito reta, né? Mas ele está meio curvado assim, ó, tanto aqui quanto aqui. Então a gente pode simular essa curva. Para isso, seleciona aqui, ó, essa camada da estampa que a gente tem, que é essa, que é o nosso gato, e pressiona Ctrl T de novo. Só que dessa vez, em vez de mudar os controladores laterais, então você vai usar outra coisa? Sim, vou usar outra coisa. Você clica aqui, ó, nesse botãozinho. Clicando nele, ele entra nas opções de manipulação direto aqui na tela. O que não é muito legal, porque é meio maluco. Então, ao invés disso, a gente vai aqui, ó, em Warp. Do lado de Warp, você tem Custom. Em Custom, ao invés de Custom, a gente vai colocar alguma opção aqui que combine. Pode ser esse aqui chamado Art. Esse Art, ó, aparece um quadradinho em cima onde você controla a distorção dessa imagem. Eu vou distorcer só um pouquinho aqui, ó, para criar um tipo de curva, simulando um pouco dessa curva que eu tenho na parte superior. Por favor, desconsidere essas linhas que eu tô fazendo, que estão feias pra caramba. Isso aqui tá horrível, mas só para você entender a curvatura. Feito isso, ó, é só você pressionar a tecla Enter para você finalizar, ou você pressiona esse botãozinho aqui em cima, que é exatamente a mesma coisa, tá? A gente está finalizando essa inserção da imagem aqui. Tá faltando só mais alguns detalhes. Primeiro deles, a gente pode mesclar melhor essa imagem, né? Porque do jeito que tá aqui, vamos concordar que tá feio demais, né? Não tá respeitando aqui um pouco dessa sombra que aparece, nem um pouco desse brilho que tem aqui do lado. Então, é hora de melhorar um pouco as coisas, né? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nessa camada da estampa, deixa ela selecionada e a gente pode clicar 2 vezes do lado direito aqui dela, nessa parte vazia mesmo. Mas não tá escrito nada. Então, é aqui mesmo, não tá escrito nada, clica 2 vezes. Vai abrir uma opção de estilos de camada. E dentre elas, nós temos esse aqui, ó, chamado Blending Options. Esse Blending Options são opções de mesclagem. E aí, ou seja, como as cores e a iluminação dessa camada vão se misturar com as camadas de baixo. Então a gente tem essa opção de Blend Mode. Ao invés de Normal, a gente tem a opção de Multiply. O Multiply faz isso, ele desconsidera as partes mais claras e automaticamente mantém só aquilo que é um pouco mais escuro. Aqui não tá muito bom ainda, porque tá faltando só mais um negocinho, que eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um OK aqui e eu vou clicar 2 vezes nessa corrente. Quando eu faço isso, ele me abre o arquivo que a gente criou e esse arquivo, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou vir aqui e deletar a camada background. Eu seleciono o background, pressiono Delete e você salva o arquivo indo em File, Save. Volta
pro outro arquivo que a gente tem, ó, e agora sim ele apagou o background, tá? Porque existe uma ligação entre os dois. Então esse aqui, de novo, ó, eu vou clicar 2 vezes do lado direito, a gente já tinha colocado Multiply, só que talvez as cores estejam muito vivas. Dificilmente uma estampa, né, ainda mais uma fotografia com iluminação e tudo mais, ia ficar com o preto assim tão contrastado. Então a gente pode mudar um pouquinho isso. Aqui eu tenho Opacity, que é a opacidade, a intensidade do que eu vou ter, ó, nessa camada. Eu acho que aqui um valor de 60 tá bom, ó. Então fica aquele preto indo um pouco mais pro cinza, né? Fica uma coisa que dá para aceitar um pouco mais que realmente isso aqui é uma estampa. Mas tem outras coisas também, por exemplo, aqui embaixo eu tenho Underlay Layer. Quase falei tudo errado. Underlay Layer. Aqui, ó, você pode clicar do lado direito e fazer com que tudo que eu tenho dessa imagem se mescle com aquilo que eu tenho de mais escuro nessa imagem de baixo. Não esqueça, a imagem de baixo é a imagem da caneca. Essa imagem que nós estamos, essa camada, é a camada do gatinho bonitinho, certo? Então aqui, ó, você pode clicar e arrastar, ó, até o momento onde você percebe que chega mais ou menos na lateral do gatinho, ó, e a gente perde um pouco do conteúdo. Eu sei que você vai dizer, poxa, professor, mas isso aqui tá horrível, cara. Então, eu sei que tá horrível, mas calma. Uma vez que eu arrastei esse slide até conseguir aqui cortar um pouco dessa imagem, você vai segurar a tecla Alt e clicar nesse slide de novo, ó, e puxar um pouco pro lado. O que acontece aqui é o seguinte, esse slide define o quanto da parte da imagem vai se mesclar com aquilo que é mais escuro, nessa sombra. Quando eu faço isso, eu só movo o slide aqui, ó, ele move tudo como se fosse uma coisa só. Quando eu movo um pouquinho até aqui, seguro o Alt e arrasto esse slide, ó, o slide se divide em 2 e ele faz um tipo de degradê. Ele vai mesclando de acordo com os tons. E aí sim, maravilhoso! E mesma coisa a gente vai fazer aqui, ó, com esse slide da parte branca. Então arrasta tudo que der aqui para a esquerda até a gente pegar um pouco da imagem, ó, segura a tecla Alt e arrasta o slide um pouquinho para o lado. Feito isso, eu vou pressionar OK. Olha só que legal. Já está como é que eu posso dizer, uma mesclagem muito legal, porque está respeitando a iluminação, está respeitando que tem um pouco de área mais clara, né, uma luz vindo daqui, ó, e aí automaticamente tem um degradezinho aqui, aqui também na parte mais escura, ou seja, tá ficando bom, né, pelo menos eu acho que você ache, né, eu espero que você ache que tá ficando bom também. Tá faltando mais algumas coisas aqui, basicamente 2 coisas. A primeira delas é o seguinte, quando você se aproxima da imagem, você percebe que toda imagem, por padrão, ela vai ter, pelo menos a maioria delas, uma granulação, que são esses pontilhadinhos aqui, ó, que existem em tudo quanto é lugar. Tem aqui nessa parte amarela, tem aqui nessa parte meio azulada, tem até um pouco aqui, ó, nas partes escuras e claras. Então a gente vai simular um pouco disso nessa imagem que a gente tem. Então deixa selecionada a camada da estampa, vai lá em cima em Filter. A gente tem a opção de Noise. No Noise você vai colocar essa opção aqui, ó, de Add Noise. Aqui, ó, quanto mais você colocar Amount, mais granulação ele faz. Então acho que aqui um Amount de uns 12 tá legal, ó. Tem um pouquinho de granulação, não é muita, mas de leve. E aí eu vou dar um OK, porque pronto, já apliquei esse efeito. E agora o que a gente vai fazer, adivinha? Muito bem, a gente vai colocar outro efeito, porque efeito é maravilha, né? Então aqui, ó, deixa selecionado, vai lá em cima em Filter, e aí a gente pode usar que é esse aqui, cadê o nome desse bendito? Blur and... Aqui, ó, Blur Gallery. Ou melhor, Blur Gallery, não, desculpa, eu tô falando besteira. Aqui, ó, Blur. Dentro de Blur, a gente tem Gaussian Blur. O Gaussian Blur é um tipo de desfoque gaussiano. Muito legal. O que é um desfoque gaussiano? É um desfoque no geral. Ele meio que desfoca tudo. Então, quanto mais você colocar aqui, ó, Radius, mais ele faz um borrão. Aqui, se você perceber também, a imagem, de certa forma, né, a maioria das imagens, quando a gente faz um tipo de fotografia delas, vai ter um pouquinho de desfoque. Dificilmente a imagem vai ser totalmente contrastada. Então eu vou colocar um Radius aqui, ó, de 1. Então se você ver um pouco de longe assim, ó, olha só que legal. Realmente parece que isso aqui está estampado. Por quê? Porque segue um pouco dessa mesclagem. Tem um pouco de granulação, tem um pouco ali de desfoque, coisas que são naturais numa fotografia mesmo. E aí eu vou dar um OK só para finalizar esse efeito aí. Por último, mas não menos importante, não sei se você lembra que eu falei para você que eu ia mostrar, né, como você colocava uma imagem e como você alterava essa imagem. Então olha só que legal. Como eu cliquei 2 vezes aqui nesse desenho, que sei lá que diabo é isso aqui, ele abre essa partezinha aqui para mim.
Se eu vir aqui, ó, e carregar uma outra imagem aqui, por exemplo, essa aqui chamada unicórnio, e solto aqui em cima, ó, eu dou um OK, mesma coisa, tá? Eu só vou inserir aqui, preencher um pouco a tela do jeito que eu quero, dou um OK, e aí eu vou esconder essa aqui, porque senão fica aparecendo as duas, né? Então deixa aparecendo só a do unicórnio, e você salva, indo lá em cima em File, Save, ou pressiona Ctrl S, que é muito mais rápido. Quando você volta aqui, olha só que legal. Ele manteve exatamente o mesmo desenho, com as mesmas informações de mesclagem que a gente colocou lá, não sei se você lembra aqui, ó, né, esse Underlay Transparency, Multiply, a opacidade, até os efeitos que a gente colocou de granulação e de desfoque, e mantém a mesma imagem. Se você voltar para outro arquivo e de repente diminuir ou rotacionar e salvar, ó, volta para cá, ele também mantém essas mesmas opções. Isso funciona para qualquer outra imagem que você tenha. Pode ser até uma foto sua mandando um beijo para quem você quiser. E aí ele respeita as mesmas opções de mesclagem que a gente fez, certo? Esse tutorial chegou no final, mas você pode aprender outras coisas. Por exemplo, tem um outro tutorial que lembra um pouco o que eu estou fazendo aqui, que é como colocar uma tatuagem no Photoshop. A ideia de mesclagem é parecida, mas tem uma outra coisa que eu uso ali que é diferente, principalmente na parte de mesclagem. Então, é muito legal de você assistir se você gostou do que você viu nesse tutorial aqui. É provável que você ainda queira aprender mais algumas coisas sobre o Photoshop, não é? Então, se prepara. Na descrição do vídeo aí embaixo tem o link do meu curso online Photoshop Business, um curso para você que quer criar projetos diferenciados no Photoshop. No Photoshop Business você vai aprender como fazer composições em um nível profissional, aprendendo no começo os principais conceitos do design, como cores, fontes, diagramação, contraste, resolução de imagem e referências. Tudo isso vai te dar a base certa para avançarmos. Na sequência vamos desenvolver mais de 15 composições com temas e objetivos diferentes. Com isso, você vai ver como aplicar os conceitos aprendidos anteriormente de uma forma estruturada para atingir o objetivo principal, enquanto aprende sobre recortes e tratamentos de imagem, exportação de arquivo, estilos de camadas, distorções, mesclagem, shapes, textos, smart objects, tratamento de pele e outros recursos. Você também aprende sobre finalização de arquivo, portfólio, bloqueio criativo, tipos de clientes, como divulgar e como cobrar pelos seus trabalhos. E é claro que durante os projetos que a gente vai fazer, você vai aprender diferentes técnicas e dicas para cada um deles. Com isso, você vai ter a autonomia, não só sabendo diferentes maneiras de criar composições, mas você vai poder escolher a que você preferir para desenvolver os seus projetos. Esse curso é para você que já tem algum conhecimento no Photoshop. Se esse não é o seu caso, você não sabe nada de Photoshop e está começando do zero, o ideal é você fazer o meu curso de Photoshop antes. Nele você vai ter toda a estrutura para entender o Photoshop, para que ele serve, quais são as principais ferramentas e ter exemplos na prática. E aí depois você pode ir para o Photoshop Business. Você tem essas duas opções. O link de cada um desses cursos está na descrição do vídeo aí embaixo, mas agora é com você. Você sabe que agora é a hora do vídeo terminar. É triste, é muito triste, mas beleza, é triste, mas faz parte da vida. Mas dá tempo ainda de você assistir mais alguns tutoriais de Photoshop clicando aqui do lado. Tem coisas muito legais e eu deixei aqui pra você com bastante carinho e eu espero que você clique em algum deles. Muito obrigado pra você que assistiu esse vídeo. Tchau!